É isso, acorda vascaíno, mas na verdade é um acorda Vasco. Fiquei com essa missão de trazer aqui o Acorda Vascaíno aqui no canal Ave Mais. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione também o sininho das notificações. Siga a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. Eu sei que você deve estar muito pé da vida com mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, ainda mais contra o nosso maior rival. Que atuação patética do Vasco no primeiro tempo, sem alma, sem coração, um time abaixo da crítica, nossa. Nenhum ataque praticamente, nenhum chute a gol. E aí a gente todo retrancado, parecia um time pequeno do Rio de Janeiro jogando contra um time grande no Campeonato Carioca. É inacreditável a postura do Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo pelo menos competiu. Tá bom, competiu até porque estava perdendo por 1-0. O time adversário ficou um pouco mais relaxado, quis jogar no contra-ataque, e aí o Vasco teve algumas oportunidades. Até desperdiçou um gol ali com o Germancano, que normalmente ele não perde. E aí foi lá numa jogada de escanteio, toma um segundo gol. Inacreditável. Inacreditável é a palavra. O Vasco mais uma vez tem uma atuação pífia no Campeonato Brasileiro. Tá bom, eles são melhores e tal, mas cadê o coração? Cadê a alma? Cadê a entrega? Cadê a vontade de tentar pelo menos fazer um jogo justo, um jogo bom? E aí, torcedor, eu sei que você fica aí triste, nervoso, tentando buscar respostas, colocando a culpa em A, B, X, D, Z. E eu vou falar uma coisa aqui com todo o fundo do meu coração. O Vasco está faltando liderança. Gente que chega ali e pegue o time no colo. Em 2019, o próprio Vanderlei Luxemburgo, que hoje é o técnico do Vasco, fez esse papel. Ele foi vice-presidente de futebol, diretor de futebol, manager, técnico, psicólogo dos jogadores, foi tudo. Tinha costas, tinha bagagem para poder segurar a situação que estava o Vasco. E aí levou o time à 12ª colocação, o time chegou à Sul-Americana. E esse ano a gente sai uma diretoria no meio do campeonato, deixa aí como tá, 3, 4 meses de salários atrasados. Chega uma nova diretoria, o presidente pega a Covid, não está à frente. A gente contrata um gestor de futebol que eu não vou nem fazer críticas a ele, porque tem muito pouco tempo, mas de apenas 30 e poucos anos. E que liderança é essa? Falta uma pessoa para ter, pau na mesa, para chegar e comandar, colocar a cara a tapa, como o torcedor está fazendo, como o Luxemburgo está fazendo. E os jogadores, vou falar o quê? Eles não têm culpa de nada, não foram eles que foram lá na porta do Vasco e falaram assim, me contrata aí, não. Foi o Vasco que contratou. Foi a última gestão do Vasco que contratou esses jogadores. E a atual gestão precisa, urgente, de ter alguém ali, para ser o cara. Para a gente saber, é ele que vai responder às situações. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Falta liderança. Falta, peito. Falta alguém para chegar ali, é comigo. A situação tá ruim, mas jogadores, calma, eu vou responder. Nem Luxemburgo tem esse trabalho hoje porque eu entendo a situação. Chegou já quase no final do campeonato, também teve o problema da Covid. Tá começando a entender a nova gestão do Vasco, mas a passagem de uma para outra tá complicada. O torcedor vai falar aqui, podia ser outros, podia ser B, Z. Eu não vou discutir isso não. Eu estou dizendo fatos. Eu estou discutindo sobre o que está acontecendo agora. Porque a gente pode falar se nada, é o agora. Faltam 4 jogos para o Vasco. Jogo contra o Fortaleza, decisão de campeonato. Mais uma vez, lá no Castelão, a gente vai viver aquilo que a gente passou em 2018. Jogo tenso, que o Vasco precisa vencer de qualquer maneira para ultrapassar o próprio Fortaleza, que tem agora um ponto a mais que a gente. A gente vai ter que torcer hoje pelo Botafogo, que recebe a equipe do Sport Recife no Engenhão, e a gente vai ter que torcer para o Botafogo conseguir pelo menos empatar com o Sport para nos manter fora do Z4, pelo menos com uma pontuação tranquila ali na frente do próprio Sport Recife.
A situação tá triste, tá vergonhosa, tá complicada, torcedor vascaíno. Eu entendo. Tô fazendo aqui um desabafo, nem uma análise do jogo, porque o que vou analisar o Vasco? O que é analisar do Vasco? A gente já falou muito no pós-jogo. Atuações ridículas de Leonardo Gil. Que jogador é esse? Nossa, meu Deus. A gente reclamava de Felipe Bastos. Hoje, para você ter uma ideia, a gente reclamava de Ribamar. E o Gustavo Torres nem relacionado é. Neto Borges, lateral esquerdo do Vasco. Não, ele é reserva, porque o titular é o Henrique, o contestado Henrique. E é titular hoje absoluto. O Pikachu, que até ontem a gente queria fora do Vasco, é titular absoluto. É, torcedor, tá complicado. A gente tem um time feio, ruim, um elenco então, nossa, nem se fala. E os meninos da base, o que eu vou dizer? Cadê o empenho? Cadê aquela vontade de ser Vasco? Cadê aquela fome? Tem jogadores, por exemplo, como o Juninho Luxemburgo falou na coletiva, que estava gordo, estava acima do peso. Como assim? Como assim? O Vasco nessa situação e tem um jogador de 20 anos acima do peso, jogador que ainda nem conquistou nada, mas voltou ontem e jogou bem. Bacana, Juninho. Tomara que você coloque a cabeça no lugar e volte a jogar bem. Mas olha, torcedor, eu tô aqui indignado com o que aconteceu ontem. Tá complicado. A gente acorda nessa sexta-feira, lembrando que o próximo jogo do Vasco é apenas na próxima quarta-feira, ou seja, quase uma semana aí a gente lambendo as feridas, como diz o Flávio Dias, dessa derrota para o Flamengo. E a gente vê o nosso rival brigar pelo título, ficar a 2 pontos do líder, e a gente a 2 pontos da zona de rebaixamento. O que dizer? O que comentar? O que falar? Acorda, Vasco, porque o vascaíno tá muito amargurado, tá nervoso, tá pé da vida e com toda a justiça do mundo, porque o Vasco precisa acordar. O Vasco que eu digo, quem comanda o Vasco. A gente precisa de liderança, principalmente fora de campo, porque tá muito complicado. E assim que acabar o campeonato, o Vasco, se Deus quiser não sendo rebaixado, olha, vassoura, uma limpa total no elenco. A gente precisa se reestruturar como time, como elenco, como clube, como estrutura. Tem que fazer mudanças. Se não fizer mudanças, se ficar isso aí, como diz o torcedor mais radical, serão 3 anos de mais uma vez o Vasco passando vergonha. Vamos cobrar. Estamos aqui para falar com o torcedor, mas também olhando para vocês, porque o trabalho vai ser duro e precisa ser feito urgente. Chega, basta. Vamos olhar para frente, são 4 jogos, o Vasco precisa de 2 vitórias e tá complicado. Torcedor, deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para todos os vascaínos e vamos trocar ideia. Daqui a pouco, 10 e 15 da manhã, eu chego no Bom Dia Gigante com todos os detalhes dessa partida de ontem, vergonhosa do Vasco, e também falando um pouquinho de que o Vasco vai ter que fazer para esse jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. Grande abraço, tamo junto. Estamos juntos sim, torcedor, porque aqui também tem torcedor também. Valeu, um abraço, fui.